O Internacional treina no CT do Parque Gigante e, além da pontaria de seus jogadores, o técnico Eduardo Cudê testa uma alternativa para encarar o Real Tomaiapo na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Fora do campo, o TJD do Rio Grande do Sul denuncia o Internacional por conta do assédio sexual envolvendo um funcionário do clube nos Jogos Colorados do Beira-Rio. E ainda, a polêmica das churrasqueiras, em que os torcedores do Grêmio fazem um alvoroço nas redes sociais por conta da liberação da prefeitura e da área do Marinha do Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube que treinou na parte da manhã dessa sexta-feira e chegou a alguns... Não, tá uma bosta isso aqui. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também nos bastidores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha pro maior número possível de pessoas, seja na tua timeline, seja nos teus grupos de colorados ou ainda de repente até mesmo nos teus amigos, as tuas parcerias lá do Beira-Rio. Outra coisa, não te esquece que a KTO.com é a minha parceira aqui e tá te esperando para dar uma brincada com o cupom ERNEST. Ele te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito e tem, de repente, possibilidade de botar uns pila no bolso, ainda mais se tu vai dar uma secadinha no final do Gauchão amanhã à tarde lá na Arena da OAS, beleza? Gente, o seguinte, o Internacional treinou na parte da manhã. E aí o técnico Eduardo Cudê fez um coletivo, só que não com 11 jogadores em campo, mas com 11 jogadores de linha. Então não dá para ter muito um esboço do time para o Real Tomaiapo, mas me chama a atenção uma nominata que ele botou de um dos lados do trabalho, tá? Bustos, Igor Gomes, Robert Renan, Mercado e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Borré. Aí a minha pergunta em cima dessa nominata é a seguinte: será que ele está pensando de ir com um 3-5-2 contra o Real Tomaiapo agora na quarta-feira? Vale bastante esse jogo, tá? Porque o Real Tomaiapo, como perdeu para o Delfim, pode basicamente, se perde o jogo na quarta-feira, dar adeus a qualquer possibilidade de classificação. Vale lembrar, só o primeiro de cada grupo passa. Então, vencendo o Real Tomaiapo, a gente tira o Real Tomaiapo da parada e aí vai depois para Manta para enfrentar o Delfim no confronto direto. E aí a gente pode pensar que se nessa nominata que eu disse, o Cudê não vai querer botar um time mais ofensivo, com os dois laterais mais espetados, né? Tu vê, foi o Igor Gomes, o Robert Renan e o Mercado na zaga. Isso pode significar, de repente, os três jogadores, né, os três zagueiros, o Bustos e o Bernabé um pouco mais à frente, aí teria que, claro, né, um dos jogadores do meio abrir espaço, porque Rômulo, Bruno Gomes, Maurício ou Wanderson, um deles daria aí... iria para o banco de reservas para jogar no 3-5-2, claro, né? Lembrando que o Alan Patrick e o Borré seriam um ataque. A tendência é que Valência e Borré sejam os titulares. O Valência não treinou hoje novo, está fazendo tratamento no pé, para questão aquela, né? Lá desde trás da parte do Grenal, em que ele tinha uma lesão ali no peito do pé. E o Arangues também não treinou por conta da intervenção que ele fez no globo ocular. Esse, basicamente, é o treino do Internacional, que também movimentou os seus jogadores para pontaria, né? Pegou o técnico Eduardo Cudê, ele fazia um treinamento de rapidez ao ataque. Como? Ele contava até 10 e os jogadores tinham que trocar passes rápidos e chutar a gol. Né, testar os goleiros e, óbvio, né, que acertar a meta de preferência, né? E teve sim, né? Teve alguns jogadores que fizeram bastante gols. O Bruno Gomes, inclusive, né, tirando os atacantes, foi um dos que teve bastante destaque nessa partida, ou nesse trabalho, tá?
Eu quero falar com vocês agora sobre uma polêmica que está rolando nas redes sociais, que é a polêmica das churrasqueiras e do espaço em que a Prefeitura de Porto Alegre cedeu ao Internacional para que, junto com a sua patrocinadora, o Inter fizesse ali áreas de convivência para, principalmente, os torcedores, mas para toda a cidade, basicamente, né? Porque quando não há dia de jogo, as churrasqueiras estão ali e podem ser usadas. Então são 20 churrasqueiras, mais quiosques e banheiros, para que as pessoas que estejam ali por perto, no Marinha do Brasil, do lado do Internacional, né? Claro, é ali, entre a Nestor Ludwig e o Gigantinho, possam usufruir, então, das benfeitorias, tá? Primeiro de tudo, a polêmica é, os gremistas estão falando na internet de que o Inter está ganhando obras públicas novamente, né? Eles usam o termo novamente porque eles citam a questão de que o BNDES deu dinheiro para o Internacional refazer o estádio ou reformar o estádio e outras particularidades aí que o poder público e o Internacional já teriam feito em parceria. E isso é uma grande mentira, isso é uma grande bobagem, tá? Para você que de repente não está bem ligado no que está acontecendo mesmo entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Internacional, vale destacar, esse projeto das churrasqueiras ele vem de 10 anos já. O Internacional, em outras gestões, também conversava com a Prefeitura para que fosse liberada a área para fazer churrasqueiras, porque, vale lembrar, né, é uma área não só pública, mas uma área de meio ambiente, uma área que tem muitas árvores, uma área que tem verde, e óbvio que não dá para simplesmente chegar ali e botar uma churrasqueira. Precisa todo um estudo, precisa toda uma infraestrutura diferenciada para, primeiro, não causar danos ao meio ambiente e também à cidade, porque pode pegar fogo e uma série de coisas, né? Questão de segurança também, principalmente porque uma série de pessoas, né, uma aglomeração de pessoas nos dias de jogo dos Jogos do Internacional estão presentes ali naquela área. Então, desde a reforma do Beira-Rio, o Inter pleiteia esse tipo de projeto, através inclusive do povo do clube, que é talvez o movimento que busca mais essa questão, né, de torcidas e clube estarem mais ligados, estarem mais conectados nesse sentido. Então, assim, a Prefeitura de Porto Alegre liberou, agora o Inter termina mais alguns dias de estudo, no máximo um mês de mais alguns estudos, e fazendo a obra tem em 90 dias, então, 20 quiosques, mais as churrasqueiras e os banheiros públicos. Aliás, além de o Internacional fazer toda a benfeitoria, o Inter ainda vai cuidar da manutenção tanto da churrasqueira, quanto do quiosque, quanto do banheiro. Não vai haver um centavo de dinheiro público. Muito pelo contrário, é uma área total ligada não só ao Internacional, mas à parceira e patrocinadora do clube. Por isso que o prefeito Sebastião Melo deveria ou teve de fazer a sanção da liberação do espaço, porque é uma área pública e também, como eu já disse, a questão do meio ambiente. Então, assim, os caras simplesmente elegem vereadores, né, com, inclusive, valores gremistas ou com a bandeira de que são vereadores do Grêmio, né? Os caras têm que cobrar, em vez de cobrar o prefeito Sebastião Melo, que fez uma benfeitoria para a cidade, tem que cobrar os políticos que eles colocam lá, em termos principalmente, né, de clubismo. E por último, o TJD do Rio Grande do Sul denunciou o Inter, né, pela questão lá do Saci e da importunação sexual que o personagem está respondendo. Na verdade, o ator, né, a pessoa que faz o personagem do Saci nos Jogos do Internacional. É no artigo 243G. E aí o Inter pode ser punido com uma punição de 2 anos sem poder usar o estádio Beira-Rio. E isso aqui que aí as coisas começam a mudar um pouco de figura no termo, não só de polícia, né, de caso de polícia, porque, pô, importunação, assédio e tudo mais, teve, né, o boletim de ocorrência, tanto por uma repórter quanto por uma torcedora, contra, né, mais uma vez eu vou dizer, o funcionário, né, não é o Saci, é o intérprete, e isso está sendo investigado pela polícia. O próprio
funcionário que faz o Saci, ele já foi desligado do clube. Então, assim, o que eu posso te dizer de bastidor a respeito disso? O Inter tem uma tranquilidade, entre aspas, né, porque o assunto é muito delicado, mas na questão da punição dos 720 dias, que diz o artigo 243, o Inter acredita que isso não vai ocorrer, muito pelo contrário. O Beira-Rio não pode ser responsabilizado, né, por um ato isolado de um funcionário, simplesmente, né? E tanto pelo fato de que o Inter já até desligou essa pessoa, também corrobora, né, para que o clube ou que o estádio não seja punido. Além disso, né, tem a questão da multa, que é uma multa de até 100 mil reais, e depois também até tem algumas conversões de cestas básicas e tal, mas que não é essa questão que eu acho que o principal, né? Eu acho que o principal a gente tem que pensar que o assédio sexual, a importunação sexual, ela é um caso de polícia, um caso fora do âmbito esportivo ou desportivo. O que o TJD está fazendo é simplesmente pegar e mostrar que esse tipo de ato não pode ser corroborado dentro do esporte. Então esse é o entendimento do Internacional e até mesmo a conversa que vai ser feita dentro do tribunal no dia do julgamento. O Inter não, óbvio, né, que o Inter não nega que houve o fato e que tanto que desligou, né, o funcionário, certamente, né, vale destacar isso, né, de um ato extremamente correto do clube, e está também à disposição com imagens e tudo mais para que, se houver punição ou se houver a necessidade de punição, o clube esteja apto, né, para colaborar com polícia e tudo mais. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. Não te esquece que a gente tem muito para falar do Inter. Então, mais uma vez, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal e tem o sininho ali, as notificações, né? Deixa ativada, porque daí quando tiver conteúdo novo aqui no canal, estoura no teu celular. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau!